Agora nós vamos apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental da rodovia 392 do trecho Santa Maria-Santo Ângelo. O EVTA é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e é um conjunto de análises técnicas que envolvem várias etapas que antecedem ao detalhamento do projeto executivo de um grande empreendimento. Tem como objetivo principal a identificação da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções estudadas para se resolver um determinado problema de infraestrutura de transporte. Leva em consideração diversos fatores, como características do terreno, o impacto que a rodovia terá no meio ambiente e os custos envolvidos. Quando falamos em viabilidade técnica, estamos analisando se é possível construir a rodovia, levando em consideração a topografia da área, o solo, a presença dos cursos d'água e outras características naturais. Além disso, também consideramos os desafios que podem surgir durante a construção e como podemos superá-los. No aspecto econômico, estamos avaliando se a construção da rodovia é financeiramente viável. Isso envolve analisar os custos de construção, custos de manutenção e custos de operação, assim como os benefícios que ela pode trazer, como a melhoria do transporte dos bens e o desenvolvimento econômico da região. No aspecto ambiental, são analisados os possíveis impactos da construção da rodovia no meio ambiente. São consideradas também medidas de mitigação e compensação ambiental, buscando minimizar os impactos negativos e promover a sustentabilidade do empreendimento. Portanto, o EVTA é uma ferramenta de planejamento gerencial. Os estudos ambientais, onde foi feito um diagnóstico e um prognóstico preliminar. Os estudos de traçado, onde foi estudado as principais alternativas. Os estudos de tráfego, onde se procurou conhecer o tráfego atual e o futuro. Os estudos geotécnicos, onde nós procuramos caracterizar o material, sua capacidade de suporte e identificar as possíveis fontes de materiais para a construção da rodovia. Os estudos socioeconômicos, onde foram feitas análises da situação existente e analisado o potencial econômico da região e, por fim, a avaliação econômica. Agora nós vamos dar ênfase para algumas etapas executadas. O que se leva em consideração no estudo de traçado? A identificação dos principais polos geradores e atratores de tráfego, a identificação das principais interferências que podem surgir, como travessias urbanas, transposições de cursos d'água, interseções e acessos e as condições da topografia local. Em função disso, a gente faz análise das proposições em cada alternativa, ou seja, necessidade de duplicação, implantação de acesso, ruas laterais, condição de pavimento, tipo de pavimento, sistemas de drenagem, sinalização. Após isso, a gente faz a quantificação dessas proposições por cada alternativa e analisa, então, os custos que isso implica. No mapa, nós temos a alternativa 1. A alternativa 1 é conhecida como traçado existente. Ela tem 275,39 quilômetros. Nessa parte inicial, a gente tem aqui o acesso a Formigueiro, que é um segmento que tem em torno de 35 quilômetros, aproveitando toda a 392, seguindo, passando por Santa Maria, aproveitando a 158, depois a rodovia estadual 342, a 285 e a 344 em direção a Santo Ângelo. Foram propostas nesse segmento duplicação junto às travessias urbanas, ruas laterais, terceiras faixas, compatibilização de seção conforme a classificação de norma, e a restauração dos segmentos existentes. Já a alternativa 2, que está prevista no Sistema Nacional de Viação, ela possui 286,48 quilômetros. É coincidente com a alternativa 1 até o acesso a Tupã-Seretã, seguindo pela parte inicial, Joia Eugênio de Castro, entre Juí, passando por rodovias não pavimentadas e implantação de 15 quilômetros de um segmento novo após a 285, contornando Santo Ângelo. Nesta alternativa são propostas também ruas laterais, terceiras faixas, implantação de seção conforme norma e restauração do pavimento existente. E por fim nós temos a alternativa 3, que boa parte dela é a implantação de um segmento novo,
ela possui 259,25 quilômetros de extensão. A parte existente é só essa parte inicial, em torno de 35 quilômetros, e após ali na localidade do distrito de Santa Flora, ela sai do traçado e vai em direção a norte, em torno de 223 quilômetros de implantação de uma rodovia de pista simples. Nesse mapa nós temos a visualização de todas as alternativas e conseguimos visualizar as principais travessias urbanas atravessadas por todas elas. A alternativa 1, nós temos 6 travessias urbanas e na alternativa 2 nós temos 7 travessias urbanas. Já a alternativa 3, nós não temos nenhuma travessia urbana significativa atravessada pela rodovia. Os estudos de tráfego visam conhecer o tráfego atual e o tráfego futuro. Conforme a gente pode visualizar aqui neste mapa, os pontos em preto indicam todos os locais de contagem que foram realizados. Foram realizados 12 pontos de contagem volumétrica classificatória para identificar o que passa nas rodovias existentes e 5 pontos de origem e destino para entender os padrões de viagem realizados na região. Com esses dados é possível fazer a simulação do tráfego para o cenário atual e futuro. E com isso a gente pode utilizar todos os dados das pesquisas OD, bem como os dados elencados nos estudos socioeconômicos. No mapa a gente consegue identificar a alocação da alternativa 3, ou seja, uma alternativa que não existe. Conforme a espessura das linhas é a quantidade de veículos que passa. Quanto mais larga, mais veículo. Então percebam que a alternativa 3 possui uma grande atratividade, principalmente pela ausência das travessias urbanas. Através das contagens, foi possível conhecer a composição da frota, onde 70% são de veículos de passeio e 30% de veículos de carga, tanto para o horizonte de projeto como para o ano de abertura no início. Os estudos socioeconômicos levou em consideração principalmente a área de influência indireta do empreendimento, onde são cortadas as regiões funcionais R5, R6, R7 e R8. Isso envolve uma região com forte vocação agroindustrial, envolvendo 167 municípios, em torno de 30% da população, 25% do PIB total do estado e mais de 50% do PIB do setor primário. Os principais polos influenciados pela ligação da 392 são os municípios de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Maria e Rio Grande. Rio Grande porque o escoamento da produção vai se dar até o porto. Nos estudos socioeconômicos nós fazemos então a análise da infraestrutura existente. A malha rodoviária da região é altamente demandada pelo transporte da produção agrícola. A 158 é a principal corredor norte-sul e há deficiência nos corredores de alta capacidade que permita a escoação dessa produção. Também a gente verificou que existem trechos sem condição de pavimentação. Nessa região há um vazio na malha rodoviária, com poucas opções pavimentadas. Então, para aumentar a oferta de infraestrutura, depende basicamente da oferta do modal rodoviário. E implantando a rodovia da alternativa 3, a gente percebe que preenche o vazio existente. O horizonte de estudo foi de 2021 até 2045. Os valores considerados na avaliação econômica são benefícios diretos, redução do tempo de viagem dos veículos de passeio e carga, valor do tempo. Os benefícios indiretos envolvem o efeito de geração de emprego e renda, recuperação urbana e valorização imobiliária, aumento da confiança de investidores privados e formação bruta de capital fixo. Para os custos envolvidos, nós temos os custos de implantação dos novos segmentos, a intervenção nas rodovias existentes, custos de manutenção e restauração, custos de manutenção dos veículos de carga e dos veículos de passeio. Os valores encontrados para execução, ou seja, para implantar cada alternativa, ficou para a alternativa 1 em torno de 8 milhões por quilômetro, para a alternativa 2, 6,5 milhões por quilômetro e para a alternativa 3, 5,7 milhões por quilômetro. Para fazer análise econômica, nós precisamos basicamente de 3 indicadores. O valor presente líquido, VPL, que precisa ser positivo para ser viável,
A TIR, que é a taxa interna de retorno, que precisa ser superior à taxa de longo prazo, e a relação benefício-custo, que necessita ser acima de 1. E analisando os dados, a gente percebe que a rodovia que tem os maiores indicadores e melhores é a alternativa 3. Portanto, o estudo concluiu que a alternativa 3 é a que se destaca entre as demais, possuindo as seguintes vantagens: menor grau de intervenção em áreas urbanas, menor interferência socioambiental, desapropriação somente em áreas rurais, inexistência de interferência direta com acampamentos indígenas e assentamentos rurais, melhor nível de serviço de tráfego no horizonte de projeto, ou seja, maior fluidez, alternativa com implantação de um novo segmento preenchendo o vazio na malha rodoviária, menor extensão e os indicadores de viabilidade são superiores às demais alternativas. Portanto, a alternativa 3 foi a indicada pelo estudo do EVTA. As características técnicas desse segmento são compatíveis com uma rodovia de classe 1B, ou seja, uma rodovia de pista simples, com duas faixas de rolamento de 13,60, dois acostamentos de 2,5, faixa de domínio de 70 metros e velocidade diretriz de 80 km por hora, conforme ilustra o desenho da seção transversal. Agora nós vamos apresentar um vídeo que vai ilustrar o traçado proposto do segmento a ser implantado. O trecho a implantar inicia junto ao acesso ao distrito de Santa Flora. Se desenvolve por uma região plana, né, buscando melhoria nos acessos das localidades. A parte inicial é bem fluente, os raios amplos, compatibilizando com as condições de norma. Lá no quilômetro 15, nós temos acesso a uma estrada municipal. Logo em seguida, após o quilômetro 17, temos uma transposição de ponte do arroio Aguapés. Já no quilômetro 20, nós temos uma ponte no arroio Sarandi. Indo em direção à rodovia 158, cuja transposição vai se dar através de um viaduto. Em seguida, que passamos a 158, o traçado começa a ficar um pouco mais sinuoso em função da condição de topografia, até chegarmos no quilômetro 36, na rodovia 287, contornando todo o município de Santa Maria, e a transposição se dá através de um viaduto. Após, no quilômetro 38, nós temos a transposição da ferrovia existente, a travessia do rio Ibicuí-Mirim, passamos pela localidade de São João e iniciamos a travessia de uma topografia mais dobrada, próxima à região de serra, passando pela localidade de Cerro Alegre, onde o traçado começa a ficar mais sinuoso, atentando para as condições de topografia. Próximo ao quilômetro 56, nós temos a localidade de Cerro Claro. E o traçado continua ainda sinuoso em função da travessia do rio Toropi, que vai se dar no quilômetro 66. O traçado segue à direita do núcleo urbano de Toropi. E inicia a subida da serra em torno de 240 metros, até chegar na parte mais alta, onde o traçado ainda segue sinuoso, buscando passar à direita da localidade de Boca da Picada. De Toropi vai em direção a Jari, buscando retificar o traçado existente, passando à direita da localidade de Bela Vista da Serra ou Vila Nova. No quilômetro 89, nós temos o acesso a Jari, que se distancia 3 quilômetros do traçado proposto. E o traçado segue na região mais plana,
acompanhando a topografia, já é uma região bastante antropizada, basicamente de zona de plantação. No quilômetro 96 nós temos a passagem do Arroio Santana e o traçado buscou sempre dar acesso às rodovias municipais. No quilômetro 104 nós temos a transposição do Arroio São José Tujá. E aqui nessa região a gente percebe que o traçado está bem no divisor de águas, que isso facilita bastante a drenagem. Sempre que possível, passando pelas vias existentes, sempre conformando em relação à classe da rodovia, os raios adequados, o traçado é bem fluente. No quilômetro 133, nós temos a passagem pela rodovia 377, junto à localidade de Espinilho Grande, através de um viaduto. O traçado segue rumo ao norte, buscando aproveitar a via existente. Buscando sempre o afastamento das localidades. E próximo ao quilômetro 154, nós temos a localidade de Coimbra, no município de São Miguel, onde se destaca a presença de depósito de grãos. O traçado segue fluente, buscando sempre os acessos às vias municipais. A sinuosidade que se apresenta é em função da transposição de cursos d'água. No caso aqui, no quilômetro 169, nós temos a travessia do rio Piratini, onde apresenta uma sinuosidade para transpor os cursos d'água. Depois passa à direita de esquina Ezequiel, no quilômetro 174. Mais adiante, nós temos a transposição, a passagem da localidade de Santo Antônio do Boqueirão, e o traçado também encontra-se à direita. Mostra uma pequena sinuosidade em função da presença dos cursos d'água, passando pela localidade Carajazinho, quilômetro 187. O traçado foi deslocado à direita no quilômetro 200, onde se passa pela localidade Esquina das Missões. Chegando no quilômetro 208, na transposição em viaduto da rodovia 285. Seguindo em direção norte, contornando o município de Santo Ângelo, que fica à direita do traçado. No quilômetro 213 nós temos a travessia do rio Ijuí. Em seguida a gente passa pela localidade Barra de São João, indo em direção ao final do trecho, que se localiza na rodovia 392, que é coincidente com a rodovia estadual 344, onde nós chegamos com um viaduto no final do trecho a ser implantado. Depois o segmento passa a ser coincidente com a rodovia existente. E com isso a gente encerra a apresentação do estudo de viabilidade da rodovia 392, trecho Santa Maria, Santo Ângelo, indicando a alternativa mais viável, que é a alternativa 3. Iremos apresentar
apresentar agora as informações relativas ao estudo de impacto ambiental da rodovia BR-392 no segmento de Santa Maria, Santo Ângelo. A apresentação está estruturada em 10 itens, sendo o primeiro a área de estudo e a área diretamente afetada, o meio físico, que representa o solo, a água e o clima, o meio biótico, fauna, representado pelos animais, e o meio biótico, flora, então a vegetação ocorrente na região, e o meio socioeconômico, que traz as características sociais e econômicas de uma região, por exemplo, os impactos ambientais, as áreas de influência, os programas ambientais, as alternativas locacionais, o prognóstico ambiental e as conclusões. A área diretamente afetada está representada por 100 metros a partir do traçado em estudo. Essa área corresponde ao terreno que será diretamente afetado pelas atividades do empreendimento. Já a área de estudo foi considerada para o meio biótico e físico, representadas em laranja no mapa, tendo uma extensão de 10 km para cada lado a partir do traçado proposto, e a área de estudo do meio socioeconômico considerou todos os municípios que foram interceptados por essa extensão de 10 km. O meio físico ele é composto pelas rochas, pelos solos, pelas águas, pelo relevo e pelo clima. Em relação às temperaturas, a gente tem que janeiro é o mês mais quente e julho é o mês mais frio. Já em relação ao volume das chuvas, eles variam entre 1.600 milímetros a 2.200 milímetros. Então isso nos quer dizer que é uma região bastante chuvosa ali na área de estudo. A gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo, localizado lá na região centro-norte da área de estudo, ali nas proximidades de Santo Ângelo, é um grupo formado pelas rochas da formação Serra Geral, rochas vulcânicas, como a gente pode ver aqui nessa fotografia, no afloramento do leito do rio Piratini. Então, são rochas comumente chamadas de basalto, bem maciças, bastante resistentes. Aqui a gente também tem um outro exemplo, agora em talude de corte de estrada, então novamente um afloramento bastante escuro e bastante maciço. Então o outro grande grupo está localizado ali na porção sul da área de estudo e é formado pelas rochas sedimentares da formação da Bacia do Paraná. Essas rochas sedimentares são compostas por grãos de areia até grãos mais finos ali, partículas de argila. Essas rochas sedimentares, comumente, elas se apresentam com a possibilidade da ocorrência de solos moles com uma menor capacidade de suporte de carga. Como a gente pode ver aqui, então, mais em um talude de corte de estrada, demonstrando esses sedimentos. Então aqui a gente tem grãos de areia, com grãos mais finos de argila, numa rocha que se despedaça muito facilmente. Aqui a gente também tem uma fotografia, da camada de uma rocha sedimentar, aqui um pouquinho diferente da anterior, com camadas de areia, mas aqui incluída também camadas de siltito, que é uma partícula um pouquinho mais grossa do que argila. Aqui ela está se apresentando um pouquinho mais resistente do que o exemplo anterior. A gente tem 6 classes de solos na área de estudo. Essas classes de solos, elas variam em relação à sua textura, então podem ser bastante arenosos, então mais argilosos, variando, e também em relação à sua profundidade, solos muito profundos e pouco profundos. Então todas essas características e mais algumas classificam os solos. Eu vou apresentar aqui para vocês duas principais classes, que são os latossolos e os argissolos, que totalizam 72% de toda a área. Os latossolos é um solo bastante argiloso, bastante profundo, bem drenado, bem poroso e que eles vão favorecer a implantação da rodovia por não oferecer nenhuma restrição significativa ou pontos de fragilidade. Aqui a gente tem os latossolos, então um solo bastante profundo, bastante argiloso, e comumente relacionado com o cultivo de lavoura. Nesse caso, a gente tem ali a lavoura de soja. Na foto da direita, a gente tem a paisagem que ele ocorre, então é um relevo bastante tranquilo, suave, sem muita declividade. Já os argissolos, eles também são solos bastante profundos, bastante argilosos, com a diferença que tem uma pequena camadinha de areia na parte superior que favorece a infiltração de água. Essa infiltração de água ela está muito relacionada com a instalação de processos erosivos, que vão desde ravinas até vossorocas, que são processos mais complexos. Nessas áreas onde possui esses argissolos, a gente tem que ter uma atenção maior no momento de implantação da obra para que esses processos não ocorram. Aqui, então, os argissolos que a gente encontrou na área de estudo, esses 3, então, bastante argilosos, bastante profundos, e com a camadinha de areia ali variando em relação à profundidade. Aqui a paisagem em que esses argissolos se encontram, então, novamente, uma paisagem sem muita declividade, um relevo suave. Aqui a gente tem um exemplo
de uma vossoroca que a gente identificou nas proximidades do traçado, então que é um grande buraco de erosão, né, causado pela ação da chuva, pelo pisoteio do gado e devido também à proteção escassa da vegetação. Então todos esses fatores contribuem para que ocorra esse tipo de fenômeno, né, que é um grande buraco de erosão. A gente também estudou a suscetibilidade do solo, né, que é aqueles solos que estão mais propensos à ocorrência desses processos erosivos. Então, de todos a nossa área de estudo, a gente tem que 5,5 está incluída numa classe forte, a suscetibilidade, e 26,1% está incluída numa classe média forte. Então, nessas áreas, a gente vai ter que ter uma maior atenção no momento de implantação da obra. A gente também analisou a classe de resistência desses solos aos impactos ambientais. E para essa análise, a gente considerou fatores como o tipo de solo, o nível do lençol freático, a declividade e outras mais, e chegamos à conclusão que 61,1% está inserido numa classe alta. Então, isso é um ponto bastante favorável para o empreendimento, porque vai diminuir os impactos ambientais nesse tipo de meio, né, para o meio ambiente. A gente tem 8 unidades geomorfológicas que são padrões de relevo que se instalam na paisagem. Eu vou citar aqui para vocês os 3 principais, que totalizam 71% de toda a área de estudo. Então, o Planalto de Santo Ângelo, localizado na região norte, ali nas proximidades de Santo Ângelo. O Planalto dos Campos Gerais, localizados na região central. E a depressão do Rio Jacuí, localizada mais na região sul, ali nas proximidades de Santa Maria. A depressão do Rio Jacuí, na nossa área de estudo, ela está relacionada com o Rio Vacacaí e as suas planícies de inundação. Nessas 3 principais unidades geomorfológicas, predomina um relevo suave ondulado, como a gente pode ver aqui nessas fotografias. Então, o Planalto de Santo Ângelo, o Planalto dos Campos Gerais e a depressão do Rio Jacuí, todas elas com um relevo bastante suave, e a depressão do Rio Jacuí com o predomínio de áreas alagáveis, né? Além disso, também eu cito aqui para vocês a unidade Serra Geral, que é bastante importante, né? Apesar de estar presente numa pequena extensão nas proximidades da cidade de Toropi, ela é importante devido à sua alta declividade. Como a gente pode ver aqui nessa fotografia ali da unidade Serra Geral, a gente tem morros, né, bastante declivosos e que favorecem então a preservação da vegetação do tipo florestal. Então a gente também analisou o risco geotécnico da área de estudo, que é aquela possibilidade da ocorrência de movimentos de massa, né, que são aqueles deslizamentos de terra e quedas de blocos. A gente chegou na conclusão que 58% está inserido num risco moderado para essa ocorrência de movimentos de massa, né? E nos municípios de Santa Maria, São Pedro do Sul e Toropi, a gente tem as maiores extensões dentro da ADA de áreas com classe de risco geotécnico alto, ou seja, aquelas áreas mais propensas a esse tipo de movimento de massa. A gente vai ter que ter uma maior atenção no momento de implantação da obra, né, para que não ocorra esses movimentos de massa justamente naqueles períodos de mais chuva, né, de mais precipitação, para assegurar aí a segurança dos trabalhadores da obra. A gente sabe, né, que a região central do estado do Rio Grande do Sul, ela é conhecida mundialmente pelo seu conteúdo fossilífero. Então a gente tem desde fósseis de dinossauros bastante antigos até grandes troncos fósseis também, então de grande importância para a comunidade científica. Então, na nossa área de estudo, a gente identificou diversos locais com conteúdo fossilífero, né? Eu vou citar aqui para vocês os 7 principais. Então, o ponto 1 e 2, ali nas proximidades de Santa Maria, a gente identificou pequenos fragmentos de troncos fósseis em talude de rodovia. Os pontos 3, 4 e 5, já entre o município de Santa Maria e São Pedro do Sul, a gente tem troncos fósseis um pouquinho maiores, né? De fragmentos um pouco maiores. E os pontos 6 e 7, ali nas proximidades mais de São Pedro do Sul, também a ocorrência de troncos fósseis, estes um pouco ainda maiores e localizados em leitos de rio. E como são as cavernas na nossa área de estudo, né? A gente identificou 3 ocorrências. Essas 3, elas estão localizadas ali nas proximidades dos municípios de Toropi e São Pedro do Sul, justamente onde a gente tem aquele relevo mais montanhoso, né? Mais acidentado. Então, a gente tem a cavidade do Barranco, localizada a 5,99 km da ADA, a cavidade do Faxinal, a 6,21 km da ADA, e a cavidade Toropi, que é a mais próxima, estando localizada a 660 metros da ADA. Nessa cavidade Toropi, a gente identificou também um fragmento de geodo com megacristais de quartzo bem formado, bem desenvolvido. Então, é uma qualidade bem interessante para essa nossa caverna.
A gente tem 20 cursos hídricos principais e 22 que foram analisados em relação à sua qualidade da água, né? A gente fez amostragens para essa avaliação. Então, em relação à qualidade da água, né, nós temos 3 rios que não estão de acordo com o enquadramento, que são eles o Arroio Catanduva, o Rio Ibicuí-Mirim e o afluente do Rio Ibicuí-Mirim. Então, esses 3 eles não atendem ao enquadramento, eles têm uma qualidade da água um pouco inferior aos outros pontos analisados. Então, aqui a gente tem os cursos hídricos interceptados pelo traçado, né? Então, o Rio Vacacaí, o Arroio Sarandi, o Rio Piratini, o Arroio São José Tujá, o Rio Ijuizinho, o Rio Toropi, o Rio Jaguari, o Rio Ijuí e estes 3 que não atendem enquadramento, que são o Rio Ibicuí-Mirim, o Arroio Catanduva e o afluente do Rio Ibicuí-Mirim. Em relação às nascentes, a gente identificou 242 nascentes na área diretamente afetada, né? Essas nascentes a gente classificou elas em relação ao seu grau de preservação. Então, nós temos aquelas nascentes preservadas, totalmente formadas por mata nativa. A gente tem aquelas nascentes que são perturbadas, então elas têm um pouco da mata nativa e um pouco já de lavoura, de cultivo ou de pasto. E as nascentes degradadas, que estão totalmente já desconfiguradas, né, formadas somente por pasto, lavoura ou cultivo. Então, naquelas 242 nascentes, 65,7 elas se encontram degradadas atualmente. Então, é um dado bastante preocupante em relação às condições das nossas nascentes atuais, na nossa área de estudo. A gente também estudou as áreas úmidas e alagáveis, né, que são aquelas áreas conhecidas como banhados e planícies de inundação. De toda a nossa área de estudo, 18,6% são formados por elas, então elas estão mais concentradas na região sul do estudo, ali na planície de inundação do Rio Ibicuí-Mirim e na planície de inundação do Rio Vacacaí. Além disso, a gente também analisou o nível da água subterrânea, que é um fator bastante importante para o momento de implantação da obra, porque se o nível subterrâneo está um pouco próximo da superfície, pode ocorrer problemas no momento de implantação da obra, como na realização de escavações e estabilizações de solo. E então, depois da nossa análise, né, a gente chegou na conclusão que mais de 80% está inserida abaixo de 15 metros de profundidade, então é um dado positivo para a nossa implantação do empreendimento. A gente fez medições no período noturno e no período diurno em 17 pontos, nesses pontos que são formados por comunidades e distritos. Desses 17 pontos, né, a gente tem que 41% deles estavam acima do limite no período diurno e 12% acima do limite no período noturno. Considerando então que esse acima do limite é acima do limite estabelecido para o conforto da comunidade. Então aqui a gente conclui, né, a apresentação do meio físico para a nossa área de estudo. Então, vou apresentar o meio biótico relacionado à fauna. Em relação aos anfíbios, nós elencamos 43 espécies de provável ocorrência na área de estudo, através da revisão da literatura científica. Dessas espécies, 2 são consideradas ameaçadas de extinção e têm ocorrência confirmada na região de Santa Maria. São elas a rã-pimenta e a rã assoviadora. Em relação aos répteis, nós elencamos 58 espécies de provável ocorrência na área de estudo, sendo que 5 espécies são espécies consideradas ameaçadas de extinção e ou raras na região. São elas a cobra preta de rabo preto, a jararacuçu piau, o cágado de pescoço lateral, a cobra coral, a nariguda rajada. E 6 espécies são de interesse médico-sanitário, que são aqueles animais peçonhentos. São eles as jararacas ou cruzeiras e as cobras corais. Em relação às aves, nós elencamos 385 espécies com provável ocorrência na área de estudo, sendo que 148 delas foram registradas em campo através da nossa equipe de amostragem. 4 dessas espécies são quase ameaçadas de extinção, que são cascais, a tesoura do brejo, o pica-pau dourado e a ema. Em relação aos mamíferos, nós elencamos 86 espécies de provável ocorrência na área de estudo, sendo que 35 espécies nativas foram registradas através da nossa amostragem. 10 das espécies são consideradas ameaçadas de extinção, que são elas o bugio ruivo, a paca, a cutia, o gato mourisco, o gato do mato grande, o gato do mato pequeno, o gato maracajá, a lontra, o coati e o tamanduá mirim. Os peixes anuais, que são aqueles peixes que ocorrem em ambientes aquáticos temporários que se formam após as épocas chuvosas, foram elencadas 3 espécies de provável ocorrência na área de estudo,
Todas as 3 espécies são espécies ameaçadas e endêmicas do Rio Grande do Sul. Isso significa que elas só acontecem no nosso estado. Em campo, as 3 espécies foram registradas e, além delas, uma espécie ainda não descrita para o estado do Rio Grande do Sul foi registrada e ela está em avaliação pelos especialistas. Esse é o nosso mapa da distribuição dos registros das espécies ameaçadas de aves e peixes anuais na nossa área de estudo. Nos quadrados azuis, são os registros dos peixes anuais, onde eles se concentram basicamente na porção sul da área de estudo, na região de Santa Maria, e os círculos representam as aves. Já este é o mapa da distribuição dos registros das espécies ameaçadas de mamíferos. Em relação aos macroinvertebrados bentônicos, nós elencamos 62 famílias de provável ocorrência na área de estudo, sendo que em campo foram registradas 53 famílias, sendo que 14 delas não constavam no nosso levantamento inicial. A família Chironomidae foi a família mais abundante, registrada em todos os pontos de coleta. É uma família de espécies tolerantes e bioindicadoras de alterações ambientais. Os pontos amostrados apresentaram uma qualidade ruim da água segundo os índices baseados na fauna. E este impacto deve ser relacionado ao uso e ocupação do solo ao entorno dos rios. Nós elencamos os 3 principais impactos que uma rodovia causa sobre a fauna para fazer o desenho da amostragem. São eles: a perda e alteração da qualidade ambiental, a mortalidade direta ou atropelamento de fauna e as alterações na conectividade. Para cada um dos impactos, nós selecionamos espécies-alvo que pudessem nos auxiliar à identificação desses impactos. Em relação à perda e alteração da qualidade ambiental, nós amostramos as aves utilizando gravadores automáticos, onde eles gravam o canto dos animais e os especialistas conseguem identificar a espécie através do seu canto. Para mamíferos, nós usamos armadilhas fotográficas, onde eles tiram uma sequência de fotos após o sensor de movimento ser ativado. E para peixes anuais, nós fizemos a captura ativa utilizando pulsars. Os registros das espécies foram todos relacionados a variáveis da paisagem que pudessem nos explicar a presença daquele animal naquele ambiente e que assim a gente pudesse fazer um mapa predizendo em quais locais da nossa área de estudo a gente vai ter uma maior qualidade ambiental relacionada à presença dessas espécies. Então, como resultado, nós apresentamos um mapa de probabilidade de ocorrências das nossas espécies de aves, onde o verde mais escuro são os locais que têm maior probabilidade de ocorrência dessas espécies e, portanto, possuem maior qualidade ambiental. Da mesma forma, este é o nosso mapa de probabilidade de ocorrência para os mamíferos, onde o laranja mais escuro são os locais que têm maior qualidade ambiental por apresentarem maior probabilidade de ocorrência dessas espécies. Em relação à mortalidade direta ou atropelamento de fauna, nós fizemos o monitoramento da fauna atropelada nas rodovias adjacentes ao empreendimento proposto. Selecionamos as rodovias que apresentassem o mesmo contexto paisagístico e também característica da estrada que fosse semelhante ao empreendimento proposto. Os registros dos atropelamentos também foram relacionados às variáveis da paisagem que pudessem explicar aqueles atropelamentos naquele local e assim poder realizar um mapa com probabilidade de atropelamento para toda a nossa área de estudo. Então, como resultado, nós temos um mapa de probabilidade de atropelamentos na nossa área de estudo, onde o roxo mais escuro são aqueles locais que têm maior probabilidade de atropelamento caso uma estrada passe naquele local. Então, dá para ver que os locais de maior probabilidade são a porção centro-sul e também a porção norte da área de estudo. Em relação ao impacto das alterações na conectividade da fauna, nós realizamos a amostragem de 2 formas. A primeira, fazendo a radiotelemetria, usando o graxaim do campo como nossa espécie modelo. Então, nós inserimos um colar com GPS, onde a gente podia ver o movimento dos animais em toda a paisagem da nossa área de estudo. E a outra forma foi utilizando a opinião de especialistas com espécies-alvo, onde ele nos informa se a classe é uma classe de resistência, ou seja, o animal evita utilizar aquele ambiente, ou se é uma classe onde o animal normalmente utiliza. Então, este é o nosso mapa de conectividade da paisagem para os graxains do campo, onde o laranja mais escuro são aqueles locais que têm maior probabilidade de conectividade para os graxains. E da mesma forma, realizamos um mapa para as demais espécies.
Todos esses mapas serviram de subsídio juntamente com os outros meios para avaliação das alternativas locacionais. Além desses mapas que eu apresentei anteriormente, também foram utilizados as áreas sensíveis aos impactos de empreendimentos viários, que é um plano de redução de impacto de infraestruturas viárias terrestres realizados pelo ICMBio. E também foram utilizados os pontos de ocorrência dos peixes anuais. Então, todo o conhecimento levantado da fauna foi utilizado para a avaliação das alternativas locacionais do empreendimento. Neste momento, vamos falar sobre o meio biótico, mais especificamente sobre a flora da região. Dos 6 biomas localizados no Brasil, 2 deles estão na área de estudo da nossa rodovia, que são o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. O bioma Pampa está representado em verde claro no mapa e o bioma Mata Atlântica em verde escuro. Biomas são áreas que são delimitadas de acordo com características semelhantes, principalmente ligadas à vegetação. Dentro dos biomas, temos áreas mais específicas de vegetação, também chamadas de fitofisionomias. Na área de estudo temos o estepe, que são as áreas de campo, a floresta estacional decidual e as áreas de contato, que são onde a floresta e o campo se mesclam. Para um melhor entendimento da nossa área de estudo, podemos dividir ela em 3 partes. A primeira, mais ao sul, é caracterizada por campos nativos e campos antrópicos, isso é, que eles são ocupados por áreas de cultivo de arroz e também por áreas de pecuária de subsistência. As florestas, quando ali ocorrem, estão localizadas nas porções mais elevadas do terreno e também nas margens dos cursos da água. A segunda região, ela está concentrada mais ao centro-sul da nossa área de estudo. E ela é representada principalmente por florestas, estas muito abundantes. A terceira região está localizada do início do Planalto e se estende até o noroeste das Missões. Ali também ocorrem os campos nativos e antrópicos, as florestas ocorrem também em forma de capões e estão associadas a cursos da água. Em números, conforme observado no gráfico de uso do solo, a maior parte da área de estudo está localizada em áreas com uso antrópico, como por exemplo a pecuária, a agricultura e também as construções. Isso tudo totaliza 44% da região. Em seguida temos os campos, com 39%, e também as florestas nativas, que são aquelas florestas que ocorrem de forma natural na região. Estas contemplam 16% de toda a nossa área de estudo. Há também 1% relativo aos rios e aos cursos da água. Quando analisamos a nossa área diretamente afetada, 70% das florestas que ali ocorrem, elas são de estágio médio de regeneração natural. Isto é, são florestas que se desenvolvem após algum tipo de intervenção, por exemplo, o corte. As florestas que são compostas por espécies exóticas, que são aquelas que não ocorrem de forma natural na região, como por exemplo o eucalipto, não são muito comuns na nossa área de estudo. Elas abrangem somente 2%. Os levantamentos realizados a campo na região contemplaram um total de 659 espécies da flora, sendo nativas ou exóticas. Destas, 499 são referentes a ambientes campestres e 160 a ambientes florestais. As florestas mais bem conservadas da área de estudo estão localizadas nos municípios de Jari, Toropi e São Pedro do Sul. Os municípios que apresentam a menor cobertura florestal, dentre os que o traçado proposto abrange, são Entre Juiz, São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Tupanciretã, todos na metade norte da área de estudo. Os campos nativos ocorrem de maneira mais dispersa na área de estudo, ao norte e ao sul. E muitas vezes eles estão associados a áreas úmidas, que são áreas inadequadas para a mecanização agrícola, assim como os locais com ocorrência de afloramentos rochosos. Por falar em afloramentos rochosos, estes são observados principalmente no Planalto Médio, entre os municípios de Jari, Tupanciretã, São Miguel das Missões e Entre Juiz. Eles possuem muitas vezes uma vegetação específica associada. Nesta região, registrou-se alta diversidade, isso é, locais abrigando mais de 50 espécies de plantas por metro quadrado de campo nativo.
foram analisados estudos científicos realizados tanto na área de estudo quanto na região no entorno. E também foram utilizados os dados primários, isto é, os dados que foram obtidos a campo pela equipe que realizou o EIA. A partir disso, foram identificadas 63 espécies raras, protegidas por lei e também endêmicas. As espécies endêmicas são aquelas que somente ocorrem em um determinado tipo de região. Alguns exemplos dessas espécies podemos ver nas fotos da apresentação. Citamos 2 locais de extrema importância para a ocorrência e relevância dessas espécies na região, que são o curso médio do rio Toropi, nos municípios de Quevedos, São Martinho da Serra e Júlio de Castilhos. A segunda área trata-se do Cerro do Itacoatiá, no município de São Pedro do Sul. Além disso, foram relacionadas 40 espécies nativas ou exóticas de interesse medicinal, seja com a utilização das suas folhas, caules ou até raízes para chás ou compressas. Alguns exemplos dessas espécies são, por exemplo, bem conhecidos na região: a marcela, a arnica e também a carqueja. Também foram identificadas 7 espécies bioindicadoras da poluição ambiental. É importante ter o conhecimento dessas espécies em função da percepção dos riscos à saúde e também ao meio ambiente. Entre as áreas de grande importância para o meio ambiente estão as unidades de conservação, que são áreas importantes na natureza delimitadas com o objetivo de proteger e preservar os ambientes naturais e sua biodiversidade. Na área de estudo, não foram identificadas unidades de conservação. No entanto, existem algumas próximas à região que merecem destaque, relacionadas no mapa em verde. A mais próxima refere-se ao Parque Natural Municipal dos Morros, a 20 quilômetros do traçado proposto no município de Santa Maria. Além disso, pontua-se as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, destacadas no mapa em laranja. São áreas definidas como importantes para o meio ambiente e devem ser consideradas com prioridade na preservação ambiental. Todavia, elas ainda não são unidades de conservação. Representam 23,6% da ADA e 21% da AE. O corredor ecológico da 4ª Colônia, no mapa representado pela linha tracejada, embora ele não seja uma unidade de conservação, ele é reconhecido como um instrumento de gestão territorial para a promoção da conectividade entre o Parque Estadual da 4ª Colônia e demais alvos prioritários para a conservação da biodiversidade. Para melhor explicar, um corredor ecológico são áreas que servem de conexão entre áreas importantes para o meio ambiente, como, por exemplo, florestas, parques ou unidades de conservação. Eles abrigam e servem de trânsito para a fauna silvestre. Temos um exemplo na apresentação que refere-se às margens florestadas do Arroio Santana, no município de Jari, que formam um corredor ecológico. Além do corredor ecológico da 4ª Colônia, outros corredores foram delimitados conforme estudos realizados para a rodovia. Eles se localizam geralmente em áreas florestais, bem preservadas e associadas a recursos hídricos. Também é possível verificar que os corredores gerados com a metodologia proposta no EIA coincidiram com o corredor ecológico da 4ª Colônia, que estão representados no mapa. As áreas de preservação permanente também são locais ou áreas importantes, e elas servem para a proteção dos solos, recursos hídricos, da fauna e da flora. Estas áreas são protegidas por lei. Na ADA foram observadas 3 tipologias de áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes, ao redor de cursos hídricos e também os banhados. Na área de estudo, além dessas 3, temos os topos de morro e as áreas declivosas, com uma declividade um pouco mais elevada. Na ADA, 70% das APPs estão relacionadas a ambientes naturais, que são as florestas e os campos nativos. Ocorre proporção semelhante quando a gente fala da área de estudo, onde 75% das APPs estão relacionadas a ambientes naturais. Também destacamos a reserva legal, que são polígonos ou áreas de vegetação nativa que devem ser preservados conforme a lei cita dentro das propriedades rurais. Dentro da área de estudo foram identificados 10.024 polígonos de reserva legal, sendo que destes o traçado proposto intercepta 70. Esta foi a apresentação da flora relativa ao meio biótico. Bom, eu vou apresentar então o item do meio socioeconômico do estudo de impacto ambiental, que consiste basicamente na realização de um diagnóstico sobre a estrutura e a dinâmica
das populações, das comunidades, dos grupos sociais, das etnias que integram a área de estudo do empreendimento, para que essas informações depois, futuramente, sirvam de base para a organização e a proposição das medidas mitigadoras e compensatórias que se organizam a partir de programas ambientais, como vocês vão acompanhar na sequência dessas apresentações. Então, inicialmente, é importante a gente apresentar então em que consiste a nossa área de estudos, que basicamente são 18 municípios, né, que fazem parte, né, integram duas importantes regiões do Rio Grande do Sul, que a gente está falando aqui da região central e da região das Missões. E esses 18 municípios, então, eles totalizam aí 473.421 habitantes, que correspondem a 4,23% da população total do Rio Grande do Sul, segundo dados aí do IBGE do ano de 2010. O que é importante a gente também destacar, né, que este estudo, esse diagnóstico, ele se sustenta a partir de dois pilares, que são a análise de dados primários, ou seja, a busca em loco de informações nas comunidades para entender como elas se organizam, como é que elas, né, se dinamizam no seu cotidiano, e a busca por dados secundários, né, de instituições como o próprio IBGE, o Atlas Socioeconômico, entre outros. Então, do ponto de vista dos dados secundários, que nos ajudam também a entender o cenário da área de estudo, a gente destaca que nesse estudo de impacto ambiental foram levantados, então, o Índice de Desenvolvimento Humano de todos os municípios envolvidos na área de estudo. Esse índice, basicamente, ele é composto pelos principais elementos aí do desenvolvimento humano, desde a longevidade, saúde, educação, trabalho, renda, entre outros, que nos dão aí uma situação em nível municipal do nível de desenvolvimento de cada um dos municípios. Também foram identificadas as infraestruturas, né, e os serviços relativos à saúde, relativos à educação, os índices de trabalho e renda da população local e também os aspectos econômicos. Aqui a gente destaca a questão da economia, que está diretamente vinculada, né, com a proposta do empreendimento, sendo que em toda a região da área de estudo, a principal atividade econômica está vinculada ao setor primário, basicamente a agricultura. E nesse sentido, então, né, nesse estudo de impacto ambiental, a gente apresenta um mapa, né, das principais formas de uso e de ocupação do solo, com destaque, né, para a questão do cultivo irrigado, que representa 48,13% de toda a forma de uso e de ocupação do solo da área de estudo. No âmbito do EIA, então, também foram identificadas as comunidades que integram a área diretamente afetada, ou seja, aquelas que são diretamente interceptadas pelo empreendimento. Aqui, então, a gente está falando, né, de 16 aglomerados urbanos que integram 10 municípios que são diretamente interceptados no seu território pelo empreendimento. Para fins desse estudo, então, a gente dividiu em grupos esses aglomerados, como vocês podem ver no mapa, em 3 regiões, tá? Porque esses aglomerados regionalmente têm características e têm aspectos que os diferenciam e que são importantes ser levados em consideração para depois propor as medidas mitigadoras e compensatórias. Então a gente começa aqui pelos aglomerados da região das Missões, que são 7 aglomerados, que eu vou enumerar aqui para vocês. Então o primeiro é Barra do São João, que está no município de Santo Ângelo. Depois nós temos Esquina Missões, Carajazinho e Santo Antônio do Boqueirão, que fazem parte de Entre Juiz. Esquina Ezequiel e Coimbra, que fazem parte do município de São Miguel das Missões. E Espinilho Grande, né, que integra o território de Tupã-Ciretã. A outra região que a gente destaca com aglomerados, né, com comunidades, é a região do centro do empreendimento, cuja referência é o município de São Pedro do Sul. Ali, então, nós temos, né, uma característica um pouco diferente da região das Missões, porque se tratam de propriedades menores, com característica de agricultura familiar, portanto, a sua relação, né, com o território ocorre de maneira diferente. Enumerar aqui para vocês, então, quais são esses aglomerados e a que município eles fazem parte. A gente tem Bela Vista da Serra, que faz parte do município de Jari, Boca da Picada, que integra o território de Toropi,
Depois Guaçupi, Cerro Claro, Cerro Alegre e São João, que fazem parte do município de São Pedro do Sul, que é o município que mais tem aglomerados interceptados aí pelo empreendimento. E uma terceira região que tem uma característica peculiar, né, é a região ali dos municípios de Santa Maria, Formigueiro e São Cepé. Além da característica regional, que tem um aspecto diferente, a própria proposta do empreendimento confere, né, a esses aglomerados características distintas. Por quê? Porque esses aglomerados eles estão próximos ao eixo existente da rodovia, ou seja, onde já existe uma rodovia operando, eles já se relacionam com essa rodovia e, portanto, ali as obras vão ser de melhorias, então tem características diferentes também, logo os impactos serão de outra natureza do que nas áreas onde o empreendimento vai ser implementado. Nessa região, então, de Santa Maria, São Cepé e Formigueiro, nós temos 3 aglomerados, sendo eles o Arenal e o Passo do Verde pertencentes a Santa Maria e a Vila Bloch pertencentes a São Cepé. Um outro aspecto importante que também diz respeito à questão dos aglomerados é o processo de desapropriação vinculado, né, ao empreendimento. É importante destacar então que esse processo, né, ele vai se definir, ou seja, o levantamento das áreas que realmente vão ser desapropriadas ocorrerá na fase do projeto executivo, ou seja, em outro momento do empreendimento. E outro aspecto que é importante, principalmente para as comunidades, é que todo esse processo de desapropriação ocorre em um diálogo permanente entre o empreendedor, entre os órgãos ambientais e entre a comunidade que é diretamente afetada, ou seja, os grupos sociais e as famílias. Então, esse processo é feito a partir do princípio da participação e do diálogo. Bom, outro ponto importante, né, que integra o estudo de impacto ambiental é justamente a identificação das comunidades tradicionais que fazem parte da área de estudo. No nosso caso, então, foram encontradas na área de estudo comunidades quilombolas e comunidades indígenas. No que tange às comunidades quilombolas, então, a gente, né, identificou na área de estudo 7 comunidades quilombolas, 5 delas certificadas pela Emater, o órgão estadual aqui do Rio Grande do Sul, e 2 delas certificadas pelo INCRA, que é o órgão nacional. Sendo que uma delas, né, apenas a comunidade de Timbaúva, está localizada a menos de 10 quilômetros do eixo do empreendimento. Nesse caso, aproximadamente 7 quilômetros do eixo existente da BR-392. Ainda sobre comunidades tradicionais, né, integram este estudo o componente indígena. Nesse sentido, então, foram identificadas na área de estudo 6 comunidades indígenas, sendo 4 delas da etnia Guarani e 2 delas da etnia Caigangue. Essas comunidades, então, elas estão distribuídas entre os municípios de Santo Ângelo, Entre Juiz, São Miguel das Missões e Santa Maria. Além, então, das comunidades tradicionais, também foram identificados os assentamentos rurais. Esses assentamentos, então, né, essas famílias assentadas que foram encontradas ao longo da área de estudo, no nosso caso aqui a gente soma 38 assentamentos que fazem parte, então, da dinâmica social, cultural e econômica da área do empreendimento, eles foram identificados. Em termos de informação, então, né, a gente tem 25 assentamentos vinculados a projetos federais e 13 vinculados a projetos estaduais. No mapa que a gente apresenta aí para vocês, vocês podem notar que estão identificados 25 assentamentos, sendo que os municípios de Quevedos e de Santa Maria, os assentamentos não constam no nosso mapa ilustrativo. Dando sequência, então, né, à estruturação do EIA no quesito da socioeconomia, a gente tem a questão dos sítios arqueológicos, né, se existem ou não presença de sítios arqueológicos na área de estudo. O que são sítios arqueológicos, né? Então, resumidamente, né, são áreas locais ou um ou mais locais que apresentam vestígios positivos sobre a ocupação humana em um determinado território de culturas do passado, ou seja, essas culturas deixam vestígios materiais e eles podem nos contar ou nos ajudar a reconstituir nessas histórias e essas
tradições. No caso do nosso estudo, então, foi feito um trabalho de prospecção arqueológica, como vocês podem ver na imagem exposta, e esse trabalho de prospecção arqueológica, então, até o momento, ele não encontrou nenhum sítio na área diretamente afetada, ou seja, na ADA, mas foram encontradas, então, 6 cemitérios e um casarão histórico, que são elementos importantes do ponto de vista da cultura material. Um aspecto importante quando a gente fala da socioeconomia também são os impactos positivos que o empreendimento vai gerar e como potencializar esses impactos positivos. Destacamos aqui, entre eles, então, a questão do turismo, né? Empreendimentos de caráter rodoviário, eles geralmente alavancam esse tipo de atividade na região onde são inseridos. No caso das regiões que a gente está tratando aqui, as Missões e a região central, a gente pode identificar que existe já um turismo consolidado. No caso das Missões, um turismo de natureza arqueológica, de natureza histórica, de natureza arquitetônica e também antropológica, pela sua característica, né, pela sua formação histórica. No que diz respeito à região central, a gente já tem uma questão mais diversificada no ponto de vista turístico. A gente pode citar turismo de negócios, feiras agropecuárias e também, né, um turismo de caráter paleontológico, pelas características da região, mas também um turismo de aventura, um turismo ecológico, um turismo cultural voltado destacadamente para a questão da gastronomia, além das belezas naturais, né, que também são características da região, que são um potencial turístico bastante evidente e que o empreendimento, então, vai estar dialogando diretamente com esses aspectos. Então, na verdade, né, esses foram os principais pontos que a gente apresentou do item da socioeconomia. Então, da nossa parte, a gente encerra por aqui a nossa apresentação. A equipe técnica, por meio da avaliação do diagnóstico ambiental e social realizado, pôde identificar os impactos ambientais, que podem ser percebidos de forma positiva ou de forma negativa. O estudo demonstrou a ocorrência de impactos nos 3 meios, sendo 12 no meio físico, 25 no meio biótico e 19 no meio socioeconômico. Todos esses impactos foram avaliados de forma detalhada, permitindo identificar aqueles mais significantes. A avaliação dos impactos considerou os atributos: natureza, se positivo ou negativo, a fase de ocorrência, a influência, a temporalidade e duração, a reversibilidade, a magnitude e a abrangência. Sobre a abrangência, é importante destacar que foi um atributo considerado para a definição das áreas de influência do empreendimento que serão abordadas posteriormente. É importante informar também que não serão citados ao longo dessa apresentação todos os impactos ambientais. Entretanto, nos estudos ambientais que estão disponíveis, é possível realizar a consulta das informações. Os impactos no meio físico, nessa apresentação, foram distribuídos em 5 grupos: a água, o solo, o ar, o material paleontológico, ou seja, os fósseis de dinossauro e de vegetação, e o patrimônio espeleológico, as cavernas da região. Esses impactos representam alguma alteração nestes locais, como, por exemplo, um poluente ou um assoreamento no curso hídrico que pode alterar negativamente a sua qualidade. No meio físico, todos os impactos identificados foram de natureza negativa. Vamos falar também sobre os impactos no meio biótico, que nesta apresentação estão organizados em 3 grupos. A interferência na vegetação, representada, por exemplo, pela redução de ambientes de floresta e de campos. A interferência em ambientes naturais, como em área de preservação permanente, e também os animais, que consequentemente serão afetados, tanto pela perda em área como de qualidade dos ambientes onde habitam. Também foi considerado um impacto já conhecido e estudado em obras rodoviárias, que é o aumento da fatalidade de fauna, ou seja, o atropelamento dos animais pelo trânsito de veículos na rodovia. Este impacto será mais significante na fase de operação do empreendimento, visto que se trata de uma rodovia a ser construída. Da mesma forma, todos os 25 impactos identificados no meio biótico são de natureza negativa. Já os impactos ao meio socioeconômico foram organizados nessa apresentação em 4 grupos: as comunidades, as propriedades, a mobilidade
e os sítios arqueológicos, que são locais que demonstram a cultura de populações passadas. Diferente dos demais meios, aqui podemos citar impactos positivos. Dentre esses impactos, podemos citar a geração de emprego e renda e a melhoria na mobilidade, acessibilidade e segurança dos usuários. Entretanto, também são previstos impactos negativos, inerentes a qualquer atividade construtiva, como, por exemplo, o aumento da pressão sobre as infraestruturas locais, decorrentes da vinda de trabalhadores para a região. Dos 19 impactos identificados no meio socioeconômico, 6 são positivos, 11 são negativos e 2 foram considerados positivos ou negativos dependendo da fase de ocorrência. A partir da avaliação dos impactos ambientais, foi possível a definição das áreas de influência do empreendimento, que nada mais são do que o alcance em área dos impactos ambientais. Conforme mencionado anteriormente, as áreas de influência do empreendimento consideraram o atributo abrangência da avaliação dos impactos ambientais, sendo considerados os impactos mais significantes, que no estudo foram denominados por impactos fortes, e considerou-se a maior área de abrangência em cada meio. A abrangência foi avaliada a partir das autobacias, adotadas pela Agência Nacional das Águas. Nessa metodologia, a área é delimitada com informações relativas aos cursos hídricos e à topografia do terreno. No estudo foram utilizadas classificações em 4 níveis. O primeiro, denominado por trecho de rio, sendo a menor área de abrangência. O segundo, uma área delimitada a uma autobacia de nível 5, seguido de uma área limitada a uma autobacia nível 4 e, por último, a maior área de abrangência com área maior que a autobacia nível 4, representada pela nível 3. As áreas de influência direta são aquelas que receberão os impactos diretos do empreendimento, como, por exemplo, o corte da vegetação. Elas foram determinadas pela área considerando a classificação trecho de rio, em todos os meios. Entretanto, para o meio socioeconômico, realizou-se um ajuste, a fim de compatibilizar essa área com os limites municipais. Nos meios biótico e físico, identificados em azul no mapa, a distância variou de 250 metros a 25 km para cada lado a partir do traçado. E para o socioeconômico, em amarelo no mapa, a distância variou de 15 a 50 km, abrangendo os 18 municípios da área de estudo. As áreas de influência indireta são aquelas que receberão os impactos indiretos do empreendimento. Esses impactos não são atribuídos às atividades construtivas propriamente ditas, mas sim aqueles que são causados por alguma condição alterada pelo empreendimento, como, por exemplo, o aumento da caça e da pesca, uma vez que o empreendimento pode facilitar o acesso a áreas que anteriormente não eram utilizadas com essa finalidade. Para o meio físico, a distância a partir do eixo variou de 2 a 105 km para cada lado, sendo a abrangência representada pelo nível 5 das autobacias. Com uma área maior, o meio biótico apresentou uma distância de 80 a 110 km a partir do eixo, representada pelo nível 4 das autobacias. A maior área de influência foi considerada no meio socioeconômico, representada pelo nível 3 das autobacias, ajustada com os limites das regiões funcionais 7 e 8 dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs, com uma distância variando de 20 a 140 km para cada lado do traçado. Tendo a definição dos impactos ambientais do empreendimento, também foi possível identificar as medidas que serão executadas para a redução ou compensação dos impactos. As medidas de mitigação servem para minimizar ou eliminar situações que possam causar impactos negativos. As medidas de compensação são para aqueles impactos que não puderem ser evitados, e as medidas potencializadoras fazem com que os impactos positivos sejam maximizados. No meio físico, seguindo com o exemplo de um poluente ou de um assoreamento em curso hídrico, podemos citar 2 programas ambientais, que são o de monitoramento da qualidade da água, que avalia se houve alguma alteração neste recurso. E o segundo refere-se ao programa de controle de processos erosivos, no qual é possível identificar se o solo descoberto pode estar vindo a atingir ambientes no entorno, bem como implantar medidas para evitar o carreamento. Durante as atividades construtivas, diversos são os cuidados que devem ser implementados. E é por meio do Programa Ambiental para a Construção que toda atividade construtiva será planejada com os olhares para as questões ambientais e sociais. Então, apenas para fins de conhecimento, irei citar outros programas que são de igual importância quando se pensa no meio físico.
o monitoramento das emissões atmosféricas para controle de poeiras, por exemplo, o resgate e a valorização do patrimônio paleontológico, que buscará garantir a preservação dos fósseis e o conhecimento para a região, e o gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos, importante para que os resíduos e os efluentes das obras sejam adequadamente destinados. Da mesma forma como no meio físico, também são previstos programas ambientais para que os impactos a meio biótico se restringam à menor alteração possível no ambiente. Por meio do Programa de Controle de Supressão de Vegetação e Resgate de Germoplasma, se buscará realizar a retirada da vegetação somente nos locais que se fizerem necessários para as obras e garantir que as espécies cortadas sejam de certa forma mantidas na região, por meio da coleta e propagação de sementes, por exemplo. O monitoramento da fauna é destinado ao estudo para conhecimento da fauna local, a fim de permitir a adoção de medidas mais assertivas para a preservação das espécies. Ainda quanto à fauna, há o Programa de Monitoramento dos Macroinvertebrados Bentônicos, que são organismos aquáticos que vivem no fundo de rios e lagos e são também utilizados para monitorar a qualidade ambiental. Já o impacto relacionado ao atropelamento de animais se buscará minimizar por meio do Programa de Mitigação de Atropelamento da Fauna, onde serão indicados os locais de maior probabilidade de atropelamentos com a finalidade de implantar travessias seguras para a fauna. Outra medida importante e obrigatória em empreendimentos de significativo impacto ambiental, como uma obra rodoviária, é a compensação ambiental pelos usos dos recursos naturais na implantação do empreendimento. É por meio dela que o empreendedor destina um valor financeiro para o fortalecimento de unidades de conservação que serão indicadas pelo IBAMA. No meio socioeconômico, os impactos positivos serão potencializados pelos programas ambientais. 2 deles são o Programa de Educação Ambiental e de Comunicação Social, por meio dos quais são fornecidas informações e possibilitada a mobilização da população nos processos decorrentes das obras. Esses programas também servem para minimizar os impactos negativos e, entre outros, podemos citar o Programa de Desapropriação e Indenização, que define ações para que este processo tão importante quando se pensa nas relações pessoais e de interferências e benfeitorias venha a ocorrer com o menor desconforto possível. Já o Programa de Saúde Pública busca a manutenção das condições de saúde e de segurança para os trabalhadores e para a comunidade. Há ainda o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, que tratará da preservação dos bens de características históricas identificadas no estudo e de outros que porventura sejam identificados durante as obras. É importante destacar a inter-relação entre todos os programas que serão previstos no empreendimento. Eles não ocorrem de maneira individual, ou seja, em uma situação de ruído, por exemplo, é imprescindível a atuação do Programa de Comunicação Social de modo a fornecer informações antecipadamente. Finalizando as informações sobre os programas ambientais, é importante destacar que ao todo foram propostos 19 programas para a fase de implantação e 5 para a fase de operação. Entretanto, esses números somente serão validados após a realização das audiências públicas e definição pelo IBAMA. Após a validação dos programas ambientais, ocorre uma nova etapa, que é a de elaboração do Plano de Gestão Ambiental, onde todos os programas definidos serão detalhados. A seguir, iremos apresentar as alternativas locacionais e como que elas foram definidas neste estudo. Na definição das alternativas locacionais gerais, inicialmente foram avaliadas as áreas com menor sensibilidade ambiental, ou seja, aquelas que causassem menos prejuízo ao meio ambiente e à sociedade na implantação do empreendimento. Foram avaliadas 4 componentes: meio biótico, meio físico, meio socioeconômico e um outro chamado variáveis básicas de projeto, que considerou condições que são importantes para a elaboração do projeto executivo. Nos mapas que serão apresentados a seguir, utilizou-se uma escala de cor, onde tons mais avermelhados representam maior sensibilidade, enquanto que os tons verdes representam a menor sensibilidade. Quanto ao meio biótico, a porção sul da área de estudo apresenta uma área extremamente sensível, que além de o corredor ecológico da 4ª colônia, essa área abrange também alta probabilidade de ocorrência de atropelamentos de mamíferos e importantes remanescentes florestais e campestres. Quanto ao meio físico, áreas com processos erosivos existentes, hidrografia e áreas cavernícolas apresentaram sensibilidade ambiental extremamente alta. Áreas classificadas como de média sensibilidade são vistas principalmente na porção centro-sul da área de estudo, onde há maior risco de contaminação do lençol freático.
A análise quanto ao meio socioeconômico demonstra alta sensibilidade ambiental nas rotas indígenas próximas aos municípios de São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Santa Maria, e ainda assentamentos rurais, cemitérios, escolas, unidades de beneficiamento de grãos, aglomerados urbanos localizados na área de estudo. E considerando as variáveis de projeto, a análise de sensibilidade ambiental demonstra que aglomerações urbanas e cemitérios foram classificados como área de extrema sensibilidade ambiental. A partir da análise de sensibilidade, foi possível traçar 5 alternativas com diferentes olhares sobre as componentes avaliadas. Uma de maior peso para o meio biótico, outra para o meio físico, outra para o meio socioeconômico, outra para as variáveis de projeto e uma outra alternativa que considerou o mesmo peso para todas as componentes, ou seja, a mesma relevância. A alternativa 5 demonstrou ser a mais viável do ponto de vista de custo ambiental para o traçado da rodovia. Esse fato pode ser verificado no mapa, em que o detalhe 1 mostra que o traçado evitou pontos com ocorrência de rivolídeos relacionado ao meio biótico. O detalhe 2 mostra que o traçado procurou desviar de escolas e cemitérios variáveis relevantes para o meio socioeconômico e de variáveis de projeto, enquanto que o detalhe 3 demonstra que a alternativa 5 procurou evitar áreas com processos erosivos existentes, variável de importância para o meio físico. Já as alternativas tecnológicas são recomendações técnicas que viabilizam a execução do empreendimento em compatibilidade com a preservação do meio ambiente. Como exemplo, os diferentes tipos de pavimento, rígido, o concreto, e o flexível, o asfalto, as obras de artes especiais, túneis e pontes que podem diminuir o impacto sobre a vegetação, e a construção das passagens de fauna, permitindo uma conectividade entre os ambientes e a travessia segura dos animais pela rodovia. Por meio das alternativas locacionais e tecnológicas, foi possível chegar às alternativas locacionais e tecnológicas específicas, onde o estudo indicou 15 pontos que devem receber maior atenção na elaboração do projeto. No mapa, que representa a região norte do traçado, é possível identificar alguns exemplos, como um ponto com uma subestação, em azul claro, em azul forte, uma área de preservação permanente e em rosa, área com processos erosivos. Na imagem seguinte, representando o segmento sul do traçado, é possível identificar um ponto com ocorrência de peixes anuais, em laranja, em bege processos erosivos e em verde um cemitério. A partir da realização dos estudos, foi possível concluir o prognóstico ambiental para a região considerando o empreendimento. Essa avaliação considerou 3 hipóteses: a de não realização do empreendimento e a de implantação, com e sem medidas mitigadoras. A conclusão dessa avaliação determinou que no primeiro cenário a região continuará com o vazio viário, que afeta e dificulta o escoamento da produção agrícola e também que não serão potencializadas as atividades turísticas da região. Deste modo, não tendo a ocorrência do impacto positivo mais significante identificado no estudo. Porém, considerando todos os elementos dos estudos e que os impactos negativos decorrentes da implantação e operação do empreendimento serão amplamente tratados, por meio de ações específicas dos programas ambientais e medidas mitigadoras elencadas nos estudos, além de outras que poderão ser necessárias durante o processo de licenciamento ambiental, considera-se como viável a implantação do empreendimento.